Amém? 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Eu vou ler na nova versão Almeida atualizada. Amém? Então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou. Repita isso comigo. E as palavras que você falou. Porque temi o povo e dei ouvido à voz deles. Diga isso comigo. Temi ao povo e dei ouvido à voz deles. Amém? Versículo 25. Mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Versículo 26. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei com você, porque por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Vamos ler esse final? Porque você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Pai, eu abençoo essa casa. Eu abençoo a cada vida, Pai. A cada irmão que está aqui. Deus abençoa aqueles que depois vão escutar essa mensagem, ouvir essa mensagem. Que a verdade do Senhor, que o entendimento do Senhor, que a revelação do Senhor possa estar sobre cada coração. Que a mente, que o coração esteja sensível para a sua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode sentar. Aleluia. Meus amados, algo que é firmado em nossas vidas, fundamento da nossa vida, em um relacionamento com Deus, se baseia na obediência. Nosso relacionamento com Deus se dá pela obediência. Amém? Se eu perguntasse para você que é pai, o que você mais deseja do seu filho? É obediência. Assim também é o nosso relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Pai. O que Ele mais deseja de mim e de você é obediência. Obediência, meu amado irmão, é o firme fundamento da nossa caminhada. Porque o sentido da fé é obediência. O sentido do nosso crer em Deus é obediência. Amém? A promessa de Deus para mim e para a sua vida, ela vai ser baseada em dois momentos: tempo e obediência. Diga isso comigo: tempo e obediência. Se você estiver tomando nota, se você estiver escrevendo, anote isso. Em Hebreus capítulo 10, versículo 36, ele fala que vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Então olha aqui para mim, toda promessa ela está sujeita ao tempo, às estações, à circunstância que nós passamos. Por que eu estou falando de tempo e circunstância? Porque nós somos sujeitos a isso. E no tempo, amém? Nas circunstâncias, é onde nós precisamos estabelecer esse fundamento de obediência. O que Deus mais deseja de mim e de você é que nós obedecemos. Que nós tenhamos esse princípio de obediência. Lá em casa tem um dilema com meu filho, que é: obediência gera bênção. Amém? A bênção é consequente da obediência. Repita isso comigo: obediência gera bênção. Você pode repetir isso para a pessoa que está do seu lado? Dizer assim para ela: obediência gera bênção. Amém? Deus chama Saul
para fazer parte do seu propósito na terra. Deus convida a Saul para um plano aqui na terra. E ele começa bem. Saul, ele governa durante 40 anos sobre Israel. Ele governa durante 40 anos. O primeiro ano do seu reinado foi um reinado excelente. No seu segundo ano, há um desvio. Saul começa agora a fazer coisas fora do plano e do propósito de Deus. E uma frase que o Senhor me deu, que ficou marcada no meu coração, não é como começamos, mas é como nós permanecemos. Você pode repetir isso comigo? Não é como começamos, mas é como nós permanecemos. Você pode começar bem o seu casamento, mas você precisa permanecer bem. Você pode começar bem a sua caminhada cristã, mas você precisa permanecer. Vocês estão entendendo isso? Não é como nós começamos, mas é como nós permanecemos durante a nossa jornada. Porque ao longo do tempo, Rafael, nós podemos nos perder. Nós podemos sair fora do plano e do propósito de Deus. Segundo esse texto qual nós lemos, amém? Havia uma ordem do profeta Samuel para Saul. Vamos lá para 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 11. Eu preciso construir com vocês aqui, amém? Posso ouvir um amém? Aleluia. 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 8. Olha o que Samuel está dizendo. O profeta está dizendo. Vá na minha frente. Para onde? Para Gilgal. Eis que eu descerei para junto de você. Eu vou para junto de você, a fim de oferecer holocaustos e apresentar ofertas pacíficas. Agora, espere 7 dias, até que eu venha para junto de você e diga o que você deve fazer. Então havia uma instrução. Havia algo que o profeta tinha falado. Espere 7 dias. Eu vou até a você e nós ofereceremos um holocausto. Nós ofereceremos uma oferta a quem? Ao Senhor. E uma das coisas que vai fazer a minha vida e a sua vida prosperar sempre será a instrução. Nós precisamos atentar sempre para a instrução. Diga assim, a instrução, ela me faz prosperar. Há poder na instrução, meu amado irmão. Se você for para Provérbios capítulo 10, versículo 17, ele fala assim, aquele que atenta à instrução, essa pessoa está na vereda da vida. Aquele que escuta a instrução, ouve a instrução, essa pessoa está na vereda da vida. Se você for para Provérbios 23, versículo 12, ele fala assim que nós devemos aplicar o nosso coração à instrução. Aonde nós devemos aplicar o nosso coração? Na instrução. Porque na instrução sempre está a direção. Olha o que o profeta está dizendo. Olha, fica 7 dias aí. Espere por mim. 7 dias. E nós juntos iremos oferecer um holocausto. E nós iremos oferecer uma oferta para o Senhor. Está aí a instrução. E a Bíblia diz, meu amado irmão, se você pegar 2 Crônicas 20, 20, a Bíblia fala assim, olha, crê no Senhor, no seu Deus, você vai estar seguro. Mas credes nos seus profetas e você prosperará. Quando o homem de Deus te dá uma direção, acata. Quando o homem de Deus fala algo para você, acata, meu amado irmão. Dê ouvido àquilo que os homens de Deus falam ao seu coração. Toda a instrução de um homem de Deus, um homem autêntico, legível, legítimo. Meu amado irmão, você precisa agarrar isso, tomar isso, porque isso é uma direção.
Aonde eu vou prosperar? É na instrução. Diga-se, há poder na instrução. E preste atenção, meu amado irmão. Nesse tempo, Deus só falava, Will, por meio dos profetas e dos sacerdotes. Então o que o profeta falava, presbítero Marcos? Pronto. Não vai chover, não vai chover. Se o profeta falava que não ia chover, não ia chover, porque ele era a voz de Deus. Não tinha como, se o profeta falou, ponto final. Porque eles eram a voz de Deus. Então o único que era autêntico, legível, para falar nesse momento, com respeito a Deus, era quem? Era o profeta Samuel. Vocês estão entendendo isso? Digam amém, por favor. Volta comigo para 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 8. Aleluia. Israel, preste atenção, meu amado irmão. Eles não poderiam ir à guerra, Vanessa. Eles não poderiam guerrear antes de oferecer um holocausto, antes de oferecer uma oferta. Porque isso ia autentificar que Deus estava junto com eles na batalha. Por isso Samuel está falando: espere 7 dias, para que nós juntos ofereceremos um holocausto e uma oferta ao Senhor. Amém? 1 de Samuel capítulo 13, versículo 8. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Versículo 9. Então Saul disse: traga-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu, traga aqui para mim o holocausto, traz aqui para mim a oferta. Eu vou oferecer. Eu vou fazer algo que não fui chamado para fazer. Posso continuar? Versículo 10. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou quem? Eis que chegou quem? A sua palavra tem que se cumprir. Se você falou que é 7, é 7. Se você falou que é 3, é 3. A palavra de um homem de Deus não pode voltar atrás. Se você falou que é 5 horas, é 5 horas. Não é 5 e 5. Assim eu vejo. Ele falou que ia chegar. Vocês estão comigo? O dia tem 24 horas. E as 24 horas do dia não acabou. Mas Saul, o apressadinho. Vamos continuar? Aleluia. Versículo 10. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo, o homem que olha para o povo, vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não via no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas. Versículo 12. Eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pela circunstância, ofereci o holocausto. Assim, forçado pela circunstância, eu fui e fiz aquilo que eu não fui chamado para fazer. Quantas vezes o problema te sufoca? Quantas vezes a circunstância te sufoca e te convida a você fazer coisas que você não foi chamada para fazer? Quantas vezes, por meio das opressões, nós acabamos desviando daquilo que é certo, daquilo que é correto, daquilo que nós fomos chamados para fazer por Deus. As coisas foram apertando para o rei Saul, e ele foi tendencioso a fazer pelos seus próprios braços.
O problema nosso é que nós não esperamos no Senhor. O problema nosso é que nós queremos fazer pelo nosso próprio braço. Vocês estão aqui, gente? Me ajuda nessa noite. Vocês estão me olhando assim? Então o medo, a insegurança nos faz ser apressado. Querer sempre estar um passo à frente. Mas aonde nós precisamos agora, onde nós precisamos de esperar, confiar. Se uma palavra foi dita, essa palavra é fiel para cumprir. Preste atenção. Em 1 Samuel 13, versículo 13. Estou construindo algo. Amém? Vocês estão aqui? Samuel 13, versículo 13. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Pela sua obediência, Saul, se você tivesse obedecido, o Senhor ia confirmar o seu reinado para todo sempre. Saul, se você tivesse obedecido, o Cristo, o Messias, veria da sua descendência. Meu Deus. Versículo 14. Mas agora o seu reinado não. O Senhor agora buscou para si. O Senhor agora buscou. O Senhor buscou para si um homem segundo. Eu busquei agora. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu. Não foi Deus que falou isso. Foi quem? O profeta. O profeta liberou uma palavra que tocou os céus. O Senhor agora buscou para si um homem segundo o seu. Como é o coração de Jesus? Obediente. Deus buscou para si um homem obediente. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. O coração de Jesus é um coração obediente, que obedeceu ao Pai até a morte de cruz. Obediência gera bênção. Obediência libera destino. Adão desobedeceu, mas Jesus obedeceu. Adão estava no Éden, no jardim de Deus, e obedeceu, e desobedeceu a Deus. Jesus no Gólgota, num lugar de caveira, num lugar de dor, teve uma atitude em obedecer. Não é o lugar, é o coração obediente. Vocês estão aqui? Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, que ele já ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou, porque você não guardou, você não preservou, você não manteve aquilo que o Senhor ordenou. Primeira de Samuel, capítulo 15, versículo 35. Aleluia. Nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte. Porém, tinha pena de Samuel. Saul tinha pena de Samuel. Por quê? Samuel consagra a Saul como rei. Vocês estão entendendo isso? Então agora, Samuel tem pena de quem?
Saul. Continuando, o Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. O Senhor se arrependeu. Agora entra no capítulo 16. Vamos lá. Vamos para Samuel 16. Estou só construindo, meus amados. Vocês estão aqui? 1 Samuel 16, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando? Até quando terás penas de Saul, havendo eu rejeitado? Até quando você vai ficar com pena daquilo que eu já rejeitei? Tem coisas que você está guardando na sua vida que Deus já rejeitou há muito tempo. Tem pessoas que você está andando, meu amado irmão, que Deus já rejeitou elas há muito tempo. Desculpa te falar isso. Até quando você vai ficar com pena daquilo que eu já rejeitei? Um dia, eu mais a minha esposa, estávamos num aconselhamento. De repente, nós aconselhamos. O Senhor veio ao meu coração. Eu já. Por que você está lidando? Se eu cutuquei a minha esposa. Deus, essa pessoa quer fazer o que ela quer fazer? Que faça. Porque o próprio Deus já rejeitou. O que nós estamos lidando com essa pessoa? Vamos tirar a mão. O pastor tem muito disso, de colocar a mão. Tem pessoas que Deus já entregou elas. É difícil escutar isso, mas é uma verdade. Até quando você vai ficar lidando com coisas velhas? Até quando? Tem coisas que Deus já rejeitou. Tem relacionamentos seus. Tem forma que você está vivendo que Deus já rejeitou. E você quer continuar? Eu rejeitei para que não reine sobre Israel. Enche um chifre de azeite e vem. E vai-te a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos, me provide um rei. Aleluia. Então Deus rejeita quem? Saul. Deus ele quer derramar vinho novo em minha vida e na sua vida. Mas primeiro precisa remover o velho. Deus, para estabelecer Davi, ele agora remove quem? Saul. Olha a instrução de Deus. Preste atenção. Amém? Enche um chifre de azeite, tá? Vem e vai à casa de... Ele dá o nome do pai de Davi, Jessé. Vai lá no Belemita, em Belém. E lá, na casa de Jessé, eu provi um rei. Tudo bem? Versículo 2. Disse Samuel: como eu irei? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Preste atenção aqui. Agora Samuel está indo na casa de Jessé, o belemita. Vocês precisam entender isso. Olha o que Deus vai falar. Você não vai falar para ninguém aonde você vai. Guarda essa informação com você. Tem coisas que Deus fala com você, só que você fica espalhando coisas para as pessoas. Tem coisas que Deus fala ao seu coração e você publica no Instagram. Tem coisas que você precisa guardar. A informação estava aí. Preste atenção. Vai na casa de Jessé. Ele dá o nome da cidade, o Belemita. Entre eles eu provi um rei. O profeta agora entra dentro de Belém, Will. E toda vez quando um profeta, irmã Valéria, entra num lugar, eles falam: olha, veio trazer coisa boa
ou coisas ruins. Até um homem pergunta: o que você veio fazer aqui, profeta? O profeta diz assim: olha, eu vim em paz. Eu vim em paz. A única palavra que ele fala: eu vim em paz. E agora, Jessé reúne todos os filhos para o maior evento da família, porque um profeta daquela envergadura está em uma casa. Vamos reunir todos os filhos. Meu Deus. Vai para 1 de Samuel 16, versículo 10. Tem muita coisa aqui. Aleluia. 1 Samuel 16, versículo 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa até que ele chegue. Não assentaremos. Todo mundo de pé. O excluído da família tem que vir estar aqui com vocês, para vocês assentar na mesa. Pega aqui comigo, meu amado irmão. Se Deus quisesse falar para o profeta Samuel: Samuel, vai lá no pasto, porque o meu rei já está lá. É lá você unge. Porque assim foi com Saul. Saul, ele perde os cabritos do seu pai, os bodes do seu pai. Ele vai à procura e de repente Deus fala assim: olha, unja Saul. Foi um evento, aconteceu, papum. Mas agora vamos prestar atenção com relação a Davi. Estou construindo algo, ainda não estou pregando. Tem mais alguém aí? Tem mais um? Tem mais um. Que está lá apacentando as ovelhas. Preste atenção aqui, gente. Davi era obediente. Vai acontecer um evento, eu estou fora. O homem de Deus está lá em casa, eu estou aqui. Mas Davi foi obediente. Vocês não pegaram isso. Mas Davi foi obediente. Versículo 12. Preste atenção. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Era ele o quê? Ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta. Levanta e unja. Levanta e unge. Por que Deus quis fazer isso na casa de Davi? A sua unção tem que ser confirmada dentro da sua casa. A sua autoridade tem que ser confirmada primeiro entre a sua família. O princípio de governo começa dentro da família. Deus queria mostrar o princípio de governo na família de Davi. Ninguém se assenta até que Davi venha. Até que Davi venha. O excluído, o rejeitado, ninguém se assenta. Espere, espere. Ninguém se assenta até o excluído, o rejeitado por vocês. Mas para mim ele é obediente. E agora eu vou confirmar essa unção dentro da casa. Ei, a primeira unção que você tem que ser confirmada é dentro da sua casa. O princípio de obediência está dentro da sua casa ministerial, da sua vida, da sua família. Meu amado irmão, tem gente que não é obediente dentro da igreja e quer ir ministrar o mundo inteiro. Você não é obediente aqui, nessa igreja. Você não é obediente na igreja. Você quer, meu amado irmão, espalhar o evangelho para tudo quanto é lugar. Seja obediente no local onde Deus te colocou. Você entende isso, meu amado irmão? Isso é sério. Vocês estão olhando assim para mim, isso é sério. É muito sério.
Tem gente que quer proclamar um evangelho para tudo quanto é lugar, mas não é obediente na casa ministerial, aonde ele está. Não é obediente a pai, não é obediente à mãe. E quer pregar o mundo inteiro. Quer sair pregando ao mundo inteiro, quer pegar o violão, quer pegar o microfone. Seja obediente. Confirma o seu ministério nesse lugar. Confirma o ministério na sua casa ministerial. Confirma o ministério dentro da sua família primeiramente. Deixa a sua esposa, deixe o seu esposo reconhecer o seu chamado primeiro. Vocês estão aqui? Deixa a sua esposa reconhecer o seu chamado. Pastoreia primeiro a sua casa, varão. Vocês estão aqui, gente? Então Davi foi ungido rei. Porém, no outro dia, ele volta a fazer as mesmas coisas. Jessé, seu pai, manda ele voltar. Vai cuidar das ovelhas. Mas eu sou rei. Eu fui ungido, você não viu? Eu tenho a unção. Eu tenho a 7 unção, eu tenho a 5 unção. Nós já escutou muito isso, né, pastor Tiago Luiz? Voltou a fazer as mesmas coisas. O problema não é fazer as mesmas coisas. O problema é de que forma que você faz. Com o coração. Qual o coração que você tem fazendo as mesmas coisas? Vocês estão aqui, gente? O problema não é fazer as mesmas coisas. O problema meu não é estar aqui todo domingo. Isso não é problema. O problema é o meu coração. Como o meu coração está? Será que eu estou sendo obediente? Eu quero ir para as nações. Mas eu primeiro preciso confirmar, ser treinado aqui. Davi matou um urso. Davi matou um leão. Foi um treino. Sua obediência vai te levar a lugares extraordinários. Vocês estão comigo? Agora preste atenção. Saul agora está atormentado, irmã Valéria, de um espírito maligno. De um espírito que oprime ele. Como esse espírito ia sair? 1 de Samuel 16, versículo 17. Disse Saul ao seu servo: buscai-me, pois um homem que saiba tocar bem, e traz ele aqui. Ele procura alguém que toca. Que toca de que forma? Que toca de que forma? Diga bem. Não é de qualquer jeito. É para o Senhor, é de qualquer jeito. Não, ele aceita. Vamos procurar alguém que toca bem. Quando você faz as coisas bem feitas, Deus te leva para lugares altos. Diga assim comigo, não é de qualquer jeito não. Vamos servir ao Senhor, vamos fazer as coisas de qualquer jeito. Versículo 18. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte e é valente. Ele matou um leão, ele matou um urso. Homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. O Senhor é com ele. Obediência, diga isso comigo. Obediência, talento e unção leva eu aos lugares altos. Você quer entrar em palácios? Obediência, talento e unção. O Senhor, ela com ele. Chamou Davi para tocar e tirar o espírito imundo que estava
sobre Saul. Momento de música, meu amado irmão, não é qualquer momento. A música liberta. Música liberta, a canção liberta. Entoar instrumentos ao Senhor, isso é libertador. Estou falando para você que música liberta. O som liberta. Tocar bem liberta. Agora Davi vai para onde? Para o palácio. Diga assim: Deus me promove. Ei, presta atenção. Está lá o povo de Israel durante 40 dias e 40 dias sendo afrontados pelo gigante Golias. E você sabe que o Jessé fala para Davi: pega a marmita e leva para os seus irmãos. Mas por quê? Eu não sou rei? Por que eu vou levar a marmita para os meus irmãos? Davi, sem questionar, pegou a marmita e levou para quem? Para os seus irmãos. Obediência levou a ele a uma conquista. Fica de pé, por favor. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Sério, mas sério mesmo. Imagina, Saul, ele perde o reinado por causa da A Bíblia fala, aqueles que receberam o dom da justiça, eles vão reinar em... Porque muitos de nós não estão reinando em vida, por causa da desobediência. Porque nós fomos chamados para governar. Mas por causa da desobediência, nós não conseguimos reinar em vida. Pastor. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém, Samuel disse: olha o que vai dizer. Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifício do que no obedecer a sua palavra? Eis que é melhor do que... Tem gente que está sacrificando, quer subir no monte, quer fazer não sei o que, muita coisa. Faz um jejum. Faça um jejum de obediência a Deus. Que obedecer é melhor do que... Eu tenho feito um jejum e para mim tem sido difícil, a minha esposa sabe. Porque eu falei: Deus, eu preciso obedecer. E aquilo que o Senhor falou, e já falou para mim, e eu não obedeci, me dá uma chance de ouvir de novo para obedecer. Porque eu não quero andar sem governar, sem reinar em vida. Eu quero escutar. Eu quero me posicionar outra vez. O que o Senhor falou comigo eu não posicionei. Eu não quero desobedecer a sua palavra. Obedecer é melhor do que sacrifício agradável. Salmo 51, versículo 17. Sacrifício agradável para Deus é um coração quebrantado e contrito. Isso é sério. Isso não é uma palavra que você vai sair daqui, mas é uma palavra que te traz alinhamento. Filhos, obedeça a seus pais, porque é a promessa. Pais, obedeça ao Senhor, porque é a promessa.
quero obedecer, Senhor. Levanta suas mãos a Deus. O Espírito do Senhor te constranja nessa noite. Amém? Que o Espírito do Senhor te constranja nessa noite. Você precisa obedecer, meu amado irmão. Que o Senhor tem falado ao seu coração. Que o Senhor tem ministrado ao seu coração. Te convido você a sair do seu lugar. Você que quer andar em obediência ao Senhor e se ajoelhar nesse altar. Essa é uma palavra, esse é um momento profético. Você que quer viver em obediência ao Senhor, eu te convido você a sair do seu lugar e se ajoelhar no altar do Senhor. Você que não quer mais desobedecer a palavra de Deus, eu te convido. Eu te convido. Ei, olha aqui para mim.